Ok, boa noite, caros internautas da Amix TV Alternativa. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Amix News, uma edição especial. Hoje, recebendo aqui o secretário da Saúde de Santana do Acaraú, doutor Marcos Cordeiro. Doutor Marcos, seja bem-vindo, boa noite. A gente lhe agradece, né, por ter aceito o nosso convite. A gente está participando ao vivo, trazendo esclarecimentos, né, tirando as dúvidas dos nossos internautas e dos santanenses. A gente gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo. Boa noite, santanenses. Boa noite, Igor. Com satisfação estar aqui. Sempre, mais uma vez, te parabenizando pela tua iniciativa de levar informação, de levar cultura ao nosso povo santanense. E nesse momento de extrema dificuldade, né, no âmbito da saúde, estar aqui nesse ambiente, né, onde a nossa voz, a nossa imagem chega a todos os lares santanenses e até fora daqui, né, porque é via internet, e dar aos santanenses as informações, a informação precisa, para que a gente possa, de fato, se comportar de tal forma que nós possamos vencer esse momento difícil, com informação, sem pânico, com segurança do que nós estamos fazendo. Então, esse momento é rico aqui para nós. Eu estou aqui muito à vontade. A pergunta sua e dos internautas. Ok. Doutor Marcos, nesse momento, nessa crise, né, mundial, voltando aqui para o Brasil, a gente vê aí a interação do governo, né, do presidente, com os demais ministérios, né, em suas falações aí nas mídias sociais, apesar de o presidente, de vez em quando, falar algumas besteiras, né, mas sempre está preocupado em estar levando comunicação. A gente vê o governo do Estado sempre fazendo live, né, um cara muito participativo nesse momento, não só a nível de Estado, como a nível de país. E a gente vê também o prefeito de Sobral, vê os secretários, porque a gente sabe que o momento deste não envolve só a Secretaria de Saúde, mas todas as secretarias, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que a gente vê que está trabalhando muito neste momento. Aí hoje eu pergunto a você hoje está aqui representando somente a Secretaria de Saúde de Santana, hoje você responde por todo o município diante essa crise que nós estamos passando? A gente, nesse momento, né, está sempre em link com o nosso prefeito, Marcelo Arcanjo, que também está cumprindo a quarentena dele, o isolamento social, devido à idade, né? Então, os idosos, as pessoas acima de 60 anos, essas pessoas têm uma responsabilidade maior. Portanto, o prefeito, seguindo as nossas orientações, tem se mantido em casa, mas muito atento a isto. Nesse momento, o Igor, tanto a nível federal, estadual e municipal, as autoridades sanitárias, seja o ministro da Saúde, o secretário de Saúde do Estado, e no caso aqui eu, bem como a Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, a vigilância sanitária estadual e municipal, ou seja, essas entidades, essas instituições, elas assumem o controle das ações porque são ações muito específicas, tá? E que envolve, como a sociedade está vendo, todas as outras áreas. A nossa primeira atitude aqui como secretário de Saúde foi pedir ao prefeito que convocasse uma reunião de todos os secretários lá no gabinete. Para essa reunião, eu levei toda a minha equipe da Secretaria da Saúde, todos os meus coordenadores, atenção básica, o nosso diretor de Vigilância em Saúde, que é o doutor Hermógenes, a nossa coordenação dos agentes comunitários de saúde, ou seja, todos os nossos coordenadores participaram dessa reunião, juntamente com os outros secretários, porque nós entendemos que o momento
ele é de dificuldade e precisa do esforço e da união de todos. As ações que nós temos que desenvolver, muitas transcendem a ação da Secretaria da Saúde. Fechar um bar que está aberto, convenhamos, não seria uma função específica do secretário de Saúde. Tá? Então, aí eu preciso da Polícia Militar, eu preciso do Ministério Público, eu preciso da ação conjunta de todos. E preciso mais do que isso, preciso da sociedade. Porque a sociedade, nesse momento, quando ela assume para si essa responsabilidade junto com o poder público, a coisa se efetiva. Você falou aí uma coisa bacana, o Camilo, governador do estado, que sempre foi tido como um cara muito lento nas suas ações, muito estudioso, muito assim, ele se revelou realmente, está de parabéns pela atitude firme, forte. Eu confesso que nós tínhamos discutido as atitudes, o decreto do governador, ele ocorreu, salvo engano, um dia ou dois após a nossa reunião aqui. E nós, já naquele momento, 2 dias antes, nós já pedíamos à nossa procuradoria do município que as nossas medidas fossem também fortes, porque nós entendemos que o caso é grave. Não adianta eu tentar... Você viu que a dificuldade que foi convencer a população de fechar o bar, de fechar a academia, de fechar o comércio, de desmontar a feira. Não foi fácil, não está sendo fácil. Então, assim, o momento era delicado e precisava de medidas fortes. Naquele momento, a nossa procuradoria, o próprio prefeito e nós acabamos por um consenso de que a gente deveria sinalizar e, mediante o agravamento da situação, a gente também tomaria essas medidas graves. E antes que a gente o fizesse, o governador veio e fez uma atitude corajosa. Tu sabe o que é dizer que a Freticar não vai sair para o interior, tu vai dizer que o banco vai ter que fechar, tu vai dizer que o posto de gasolina vai poder funcionar durante o dia, né? E a justiça assim entendeu que estava correto o senhor governador, porque do ponto de vista da saúde, hoje, Igor Braga e Santanense, qual a medida mais eficaz para a gente controlar a propagação desse vírus? É o isolamento social. As pessoas têm que ficar em casa mesmo. Tá provado, isso é ciência, não é invenção de ninguém. Que as pessoas ainda ficam questionando se isso funciona, se não funciona. Gente, funciona. É a forma mais eficaz. E nesse momento, o momento é crítico. Essa semana é uma semana que os sanitaristas estão visualizando como a semana mais importante. Porque nós sabemos que quando a curva de contaminação ela é ascendente, ela é muito rápida, o que acontece? O sistema de saúde vai colapsar. Porque muitos desses pacientes, a grande maioria vai ser leve, não vai sentir grandes coisas. Mas muitos deles, numa boa proporção aí de 15% a 20%, poderão precisar de UTIs, de respirador. Então, a situação é grave. As pessoas, Igor, não se atentaram ainda para essa situação. Tá? São Paulo, com todos os cuidados, já tem 25 mortos, até de manhã. Não sei se agora, do decorrer do dia, aumentou essa estatística. Então, vejam a gravidade disto. Então, o senhor governador foi muito corajoso, está de parabéns. O prefeito de Sobral, que é tão questionado às vezes, né, pelas suas atitudes muito fortes, mas assim também foi de uma felicidade extrema quando determinou que a coisa tinha que funcionar. Ele mesmo foi para a rua e assim tem que ser. Eu, no sábado, eu mesmo estive na rua também, fui para a feira, junto com a vigilância, pedi os feirantes que lá estavam montados para desmontar, estive em comércios pedindo para fechar, conversei com pessoas na rua, principalmente os idosos. Uma coisa, Igor, que a população tem que saber, os idosos, dentro desse isolamento social que a gente fala, da gente ficar dentro de casa, qual o segmento da população que faz maior diferença ficar dentro de casa? O idoso. Então, o idoso, porque o idoso, tanto ele tem um maior risco de gravidade, como ele tem, pelas condições biológicas dele, do momento de vida deles, eles têm uma facilidade maior de contrair o vírus. Então, ele tanto tem uma forma de contágio maior, como eles têm uma
uma gravidade maior. Só para vocês terem noção, enquanto na faixa do adulto jovem, a mortalidade ele não chega a 0,5%, no idoso, senhores, idosos, Santana do Acaraú, não saiam de casa. Pelo amor de Deus, não saiam de casa. Nem para calçada. Nem para calçada. Enquanto um adulto jovem tem a possibilidade de 0,5% de morrer do coronavírus, o idoso tem uma chance de 15%. Então, brutalmente diferente. Então, nós precisamos, sim, que os nossos idosos tenham consciência. É bom ficar dentro de casa? Não. É chato, não tem o que fazer, vira tédio, aquela angústia, você vai para um lado, vai para o outro, vai da sala, vai para o quarto. Gente, isso é para nossa saúde, saúde da nossa cidade, saúde da nossa população e pela vida de vocês. Muito bem. Doutor Marcos, já se fala aqui, olhando aqui as redes sociais, em 17 casos suspeitos em Santana. Essa informação procede? Procede, essa informação ela é oficial, tá? Foi divulgada agora há pouco, na live que a gente fez lá com a equipe de multimídia, de divulgação da Prefeitura Municipal, o nosso boletim diário. Então, ela procede, são 4 de ontem e 13 de hoje. Só no nosso hospital hoje, nós tivemos 5 notificações, tá? Quero dizer à população da imensa responsabilidade que temos com a verdade. Nós não estamos nem omitindo dados para dizer que está tudo em paz e nem estamos, de maneira alguma, criando pânico. Esses dados são oficiais, esses dados são coletados pelos nossos profissionais, é preenchida uma ficha de notificação e essa notificação vai para o link do Sistema Nacional de Vigilância. Então, são dados oficiais e refletem a gravidade do momento, tá? Porque você vê que a coisa ela é exponencial. Então, nós precisamos, essa semana, repito, é decisiva. Vamos ficar em casa. Como é que está sendo o acolhimento dos pacientes no hospital? Porque a gente sabe que era uma única sala que atendia todos os pacientes com os mais diversos problemas, mais diversas doenças. Como é que está sendo, como é que está acontecendo o atendimento aos pacientes? Aquele que vai lá fazer uma simples limpeza, né, um curativo, com aquele que está com gripe, que está com a virose, estão todos sendo atendidos na mesma sala ainda? Eu já vinha, Igor, com uma preocupação muito grande com o nosso hospital antes do coronavírus. Tá? Eu sou médico e eu tenho uma preocupação muito grande com a coisa técnica. Eu acho que Santana é Santana. Santana está a 230 quilômetros da capital, Santana é um município brasileiro, se submete a todas as regras e a toda a legislação nacional. Então, às vezes você escuta, não, pode ser feito assim. Pô, Marco, tu está em Santana, tu quer o quê? Tu não está na Unimed, tu não está em Fortaleza. Mas não. Gente, o povo santanense merece respeito e merece ser atendido no melhor do perfil técnico que possa existir. Somos cidadãos, tá? Então, eu tinha essa preocupação. Agora, com o coronavírus, a gente está tomando algumas medidas para a gente melhorar esse atendimento lá dentro do hospital. Agora mesmo, antes de ir lá para a live, eu estava no hospital agora à tarde, visualizando algumas mudanças e a sala de medicação é um alvo. Tá? Nós estamos agora, vou ver isso amanhã, mas a gente vamos adquirir 20 cadeiras, 20 poltronas para medicação, para que o paciente que vai tomar medicação não fique lá dentro da sala. Ele vem aqui para fora, a gente vai organizar cadeiras individuais, porque você está aí e eu estou aqui tomando minha medicação. Eu vim porque levei uma pancada na perna e está doída, você foi porque está gripado, por exemplo. E nós estamos sentados aqui lado a lado. Não pode. Tá? Então, a gente está tomando essas medidas. Nós já determinamos ao nosso diretor a mudança de ambientes. Então, nós já temos lá uma sala específica para isolamento. Tá? Então, o paciente chegou,
ele foi identificado que ele é um suspeito de coronavírus, ele tem um quadro clínico agravado que ele precisa ser transferido, então ele vai ficar naquela sala, uma sala arejada, sem ar-condicionado, com janela, com ventilação natural, tá? Garantindo a ele o conforto e também a segurança dos outros pacientes que estão no hospital. Nós estamos também organizando a nível do hospital a observação pediátrica e de adulto. Então, nós estamos tirando as crianças ali do corredor e pondo para uma enfermaria mais isolada, mais tranquila. Então, muitas medidas estamos tomando a nível de hospital para melhorar esse acolhimento. A internauta Juliana Carneiro está perguntando se os suspeitos estão sendo monitorados. Dizer para os nossos internautas que vocês podem interagir, mandem a sua pergunta e compartilhem também, nos ajudem aí a levar estas informações hoje, né, com a Mix News em especial, recebendo o secretário da Saúde. E aí, secretário, os suspeitos estão sendo monitorados, acompanhados? Estamos. Como é que se faz esse procedimento? Tá? Então, talvez não seja, vamos dizer, da melhor forma, como as pessoas poderiam imaginar, né? Mas nós fazemos dentro dos padrões normatizados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Então, o paciente, quando ele é notificado como suspeito, nós vamos fazer o estadiamento. O que é isso? Ele tem sinais de gravidade ou não? Se ele tem sinal de gravidade, ele precisa colher o exame e ser, dependendo da situação, mandado para a unidade hospitalar que possa dar um suporte respiratório, que é o que da questão, a esse paciente. No caso aqui, a nossa referência é o Hospital Regional de Sobral. Se ele não é grave, qual é a conduta? Domicílio, observação domiciliar. Essa observação nós fazemos mediante um monitoramento pela equipe de saúde, tá? Nossas equipes de epidemiologia também, a gente mantém contato telefônico para saber, você está bem, houve pior, o quadro é o mesmo, não mudou, o que você está precisando, né? Então, ali a gente determina a conduta. Se aquele paciente tem que retornar ao hospital ou não. Orientamos também os familiares, porque é extremamente importante, dentro de casa, quando a gente diz isolamento social e as pessoas estão dentro de casa a gente precisa ter alguns cuidados. O próprio Ministério da Saúde lançou um guia de isolamento domiciliar. Então, dentro desse isolamento domiciliar, nós devemos manter a distância, tá, de um para o outro, nós devemos evitar compartilhar equipamentos, copos, talheres, até objetos pessoais, caneta, por exemplo, né, olhando para a sua caneta. Então, o isolamento domiciliar, ele é fundamental. Tá? Você tem um idoso, você tem vários compartimentos na casa, é bom que aquele idoso fique num compartimento onde aquele que está em isolamento não tenha acesso. Eu tive, por exemplo, uma situação aqui onde a casa era duplex. E o rapaz, ele tinha os avós dele em casa. Então, qual foi a conduta? Idosos na parte inferior da casa e ele foi curtir a quarentena dele na parte superior. Tá? Então, o que você puder dentro de casa fazer para criar esse isolamento, também ele é importante. Quando que nós vamos fazer algo mais e melhor? Quando a gente der os EPIs, as máscaras, o álcool gel, para os nossos agentes comunitários de saúde e de endemias, para fazer esse acompanhamento junto conosco. E aí a gente vai ter algo melhor. E, inclusive, hoje os agentes, né, estavam sem esse equipamento, né, os de endemias. Estamos aqui na audiência do Francisco Martins, né, secretário, o hospital está atendendo pessoas que precisam ir ao médico, as ambulâncias ainda estão disponíveis, caso precisem. Radialista Domingos Sávio, parabéns, doutor, agora a situação é preocupante. A Berlândia de Paula, e as vacinas contra a gripe chegaram e como vai ser o procedimento? Vamos responder essas duas. Essa da vacina começou hoje, né, a campanha, como é que vai ser
né? Qual o procedimento da Secretaria da Saúde nessa campanha? Pronto, vamos lá. Antes de eu entrar na campanha, só dizer o seguinte: o nosso hospital, ele é uma boa instituição, tá? Ele tem reconhecimento da própria população, ele tem reconhecimento recentemente do Conselho Regional de Medicina, que esteve nas nossas dependências e analisou todo o nosso funcionamento. Eu tive, o ano passado, eu convidei uma pessoa da OAB, da Comissão de Saúde da OAB, para nos visitar, e ela saiu daqui encantada, com a qualidade de ser um hospital de pequeno porte, como a gente chama, HPP, Hospital de Pequeno Porte, numa cidade pobre como a nossa, do ponto de vista de recursos, e a gente manter uma instituição daquela funcionando, bem estruturada, com ar-condicionado nas enfermarias, com lavanderia profissional, com autoclaves, 2 autoclaves, uma profissional e uma semiprofissional, e assim, centro cirúrgico, 2 salas de centro cirúrgico, então assim, é um mega hospital para a nossa realidade, ele está bem estruturado. Com relação ao transporte dos pacientes com coronavírus, o que é que a gente fez? Nós estamos determinando que uma ambulância fique exclusiva para isto. Tá? Então, nós separamos a ambulância, até botamos uma plaquinha nela, para que a gente consiga separar as coisas. Isso é muito importante. Embora o cuidado do limpar dessa ambulância garanta que ela possa ser usada com pacientes de etiologia diferente, de situações de doenças diferentes. Mas nós estamos tendo esse cuidado, tá? Inclusive, nós estamos com uma ambulância doblô agora sendo recuperada para esse fim, e nós estamos comprando 2 ambulâncias, e essas ambulâncias com uma definição muito clara, que é transportar os pacientes das unidades de saúde, da atenção primária, né? Tambeira, Sapó, Parapuí, Pistola, para o hospital. Tá? Então, essas ambulâncias elas têm essa finalidade de prestar auxílio direto às nossas unidades de saúde. Então, nós estamos trabalhando a nível de hospital essa estrutura. Em relação às vacinas, a campanha começaria hoje. As nossas vacinas elas estão disponíveis na regional. Nós iremos buscá-la amanhã. Nós não estamos com tanta pressa. Por quê? Porque nós precisamos definir estratégias. E uma delas, vacinar todos os idosos acima de 80 anos e acamados, ou acamados, melhor dizendo, em domicílio. Tá? Então, nós não queremos que o idoso vá à unidade. Ele sair de casa para ir à unidade, ele vai quebrar o confinamento dele, a quarentena dele, e vai correr riscos. Então, para evitar isto, nós estamos nos mobilizando para que a nossa equipe vá ao seu domicílio e possa fazer a vacina em domicílio. Vai ser uma tarefa árdua? Vai. Mas eu acho que é muito importante, tanto para o idoso quanto para o sistema de saúde. E nós vamos prosseguir a vacinação dos profissionais de saúde, daqueles que lidam diretamente, é preciso que seja feito. Os profissionais de saúde, eles, numa situação como essa, são as pessoas que mais correm riscos. Aqui mesmo no estado do Ceará, alguns dos pacientes, nesse momento internados por coronavírus, nós temos médicos, temos enfermeiras, que eu sei, temos um esposo de enfermeira, não aqui de Santana, tá? Do estado do Ceará. Ou seja, o profissional de saúde e seus familiares, eles, nesses momentos, eles sofrem mais. Doutor Marcos, e esses casos suspeitos? Quando é que a gente vai poder ter uma certeza se são ou não positivos? Hoje, o Ministério da Saúde, ele tem um protocolo definido. Nós estamos hoje numa situação, foi decretada, a transmissão comunitária. O que é transmissão comunitária? Transmissão comunitária é o seguinte: a pessoa pode pegar o coronavírus sem precisar ir à China, à Itália, aos Estados Unidos, a São Paulo, ao Rio de Janeiro. Localmente, a pessoa que tem o coronavírus já pode passar para outro. Então, essa situação da transmissão comunitária impõe
algumas alterações de protocolos. Por isso que hoje eu digo uma coisa, amanhã eu estou dizendo outra. Não é que eu esteja me contradizendo, é porque eu tenho que falar de acordo com o momento da epidemia. Uma epidemia ela tem vários momentos. Bom, qual é o momento de hoje? O momento de hoje é a transmissão comunitária. Então, quando você tem transmissão comunitária, qualquer pessoa com estado gripal e febre, ele pode ser considerado suspeito, tá? Ele tem que preencher lá os critérios lá que está na nota técnica do Ministério da Saúde. Esse paciente, ele só vai se submeter ao exame se for profissional da saúde, tá? Então, se eu tiver uma suspeita, eu vou ter que me submeter ao exame. Por quê? Primeiro, porque eu tenho um risco enorme de ter transmitido para outras pessoas. Segundo, se eu sou um profissional da saúde, eu preciso ter essa certeza, porque eu não posso botar em quarentena os médicos de um hospital como um todo. Porque senão vai faltar médico, vai faltar enfermeiro para poder atender a população. Então, o profissional de saúde sintomático, ele precisa se submeter ao teste. O paciente que tem diabetes, tem hipertensão, doença cardiovascular, ele também precisa. Por quê? Porque esse paciente, ele tem um risco de letalidade, de gravidade muito maior. Então, nem todo paciente vai se submeter ao teste. Passado a quarentena, então esse paciente ele deixa de ser suspeito, independente do teste. Doutor Marco, numa situação dessa, como é que fica o quadro de funcionários, não só da secretaria, como principalmente do hospital, né, se tem alguma ideia para aumentar esse número de funcionários, e como é que está a questão de equipamentos, né, de luvas, máscara, gel, porque é o pessoal que mais precisa, né? Que, como você falou, que estão mais expostos, né, aí, a contrair aí o vírus. Como é que está a questão dos funcionários, a questão dos equipamentos, né? A questão do álcool gel, luvas e máscara da secretaria. Nós temos o seguinte, nós temos um estoque de EPIs, de máscara, de luvas, de álcool gel, principalmente máscara e gel, pequeno. Por quê? Porque na hora que começou a epidemia, as pessoas correram e os empresários, é uma palavra muito forte dizer empresários inescrupulosos, mas eu não tenho outro termo. O cara que se aproveita de uma situação de calamidade de saúde pública para pegar uma caixa de máscara que custava R$20 e vender por R$100, para mim é um criminoso. Tá? É um criminoso. Então, com isso, o mercado se retraiu e nós temos muita dificuldade em manter esses estoques, muita mesmo. Então, nós estamos priorizando a atenção do hospital, que é uma atividade de fim de alguém que, teoricamente, está mais grave, e temos tentado manter também o funcionamento das nossas unidades básicas de saúde, que é onde a população vai lá com o seu estado gripal, com a sua febre, buscar um atendimento. Então, não posso fechar a minha unidade básica de saúde. Então, nós temos tentado manter dessa forma. O Estado vai garantir agora, a partir dessa semana, esses materiais, quando eu digo, que é quando a gente vai prover os agentes comunitários de saúde e endemias. Tá? Nós, em relação aos profissionais, o que é que nós estamos fazendo? Eu queria que a população de Santana reconhecesse o valor dos nossos funcionários. Tá? Eu sou gestor é chato, cobra, tal, não sei o quê. Mas eu quero que a população, se tiver que fazer um panelaço, que tiver que fazer alguma salva de palmas, tiver que soltar balões, que seja pelos nossos profissionais. Que com medo, que tem seus familiares, que com abnegação, que com vontade, estão dando o melhor de si. Nós estamos já suspendemos, o atendimento ao público na nossa secretaria. Então, os funcionários de outras secretarias estão dispensados, estão de quarentena em casa.
os da Secretaria da Saúde estão sendo mobilizados para outras ações dentro da Secretaria, para reforçar o quadro do hospital, para reforçar o quadro de atendimento a nível das UBS e para reforçar o nosso serviço de comunicação com a comunidade, que é extremamente importante. Tá? Extremamente importante. Então, o nosso funcionário, os nossos digitadores continuarão trabalhando, fazendo as notificações. O nosso pessoal administrativo continua trabalhando na organização dos serviços. Nossa coordenação está praticamente 24 horas online. Nós estamos em reunião permanente, ora via mídia digital, ora presencial, né? Mas, assim, eu quero parabenizar o funcionário da saúde de Santana do Acaraú, que, nesse momento, tem se comprometido junto conosco. Tá? Muito bem. Estamos recebendo aqui no Amix News edição especial, o secretário da Saúde, doutor Marcos Cordeiro, respondendo aqui algumas perguntas, falando sobre essa crise aí do coronavírus. O internauta Bruno Marques pergunta o seguinte: doutor, boa noite. E quem tem asma e rinite é paciente de risco? O Martins, ainda complementando a pergunta dele, ele diz o seguinte: doutor Marcos, ontem liguei no hospital, solicitei uma ambulância para pegar um paciente, não veio. Hoje solicitei novamente e nada. Estou só gastando meus créditos. Aí tem essa pergunta e o Bruno pergunta sobre quem tem rinite, se é paciente de risco. Toda doença crônica, ela é de risco, tá? Principalmente as doenças pulmonares, tá? As doenças pulmonares é de risco. Diabetes, hipertensão, doença obstrutiva crônica, todas elas são de risco, tá? As doenças reumáticas, as doenças que evoluem com imunossupressão, né, artrite reumatoide, lúpus, principalmente lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença horrível, que nós temos aqui muitos pacientes nessa situação, são situações de risco. E a doença de maior risco, principalmente para o agravamento da doença, é a doença cardiovascular. Tá? Sim, lembrando, está aí uma oportunidade, santanense que fuma, deixe de fumar. Você tem uma chance agora, pode ser que o medo do coronavírus estimule, lhe ajude, tá? O tabagismo, ele é um fator de extrema gravidade para o coronavírus, tá? Então, a doença cardiovascular, dentre todas, do ponto de vista da gravidade, ela é maior. Então, angina, doença cardíaca, doença de válvula cardíaca, miocardite e tal. Então, essas doenças, ela tem um potencial de letalidade muito grande. Esses pacientes, em sendo sintomáticos, eles têm que fazer o teste. Muito bem. O internauta Edinaldo Cipriano diz o seguinte: a administração pública santanense aparentemente está um pouco inerte. Digo isso em virtude do município, inicialmente, não ter enviado sequer um plano de contingência às autoridades. E que, apesar dos constantes avisos nas redes sociais de comunicação à população, ainda parece não levar a sério. Não seria o caso de termos medidas mais enérgicas, porém, acredito que não podemos demorar a dar uma resposta mais dura contra esse vírus, doutor. Os municípios irão receber uma injeção financeira para o enfrentamento do coronavírus. O município já tem um plano de ação, caso tenha, poderia citar algumas. Gostaria de aproveitar e parabenizar por você, no momento, estar aberto e esclarecendo dúvidas à nossa população. Opa, muito obrigado, Edinaldo. É uma oportunidade que a gente tem, a Mix TV, digo mais uma vez, presente nos maiores momentos da nossa sociedade, momentos bons, momentos de crise, levando informação, tá? Tá de parabéns mais uma vez. E é uma oportunidade que a gente tem de esclarecimento. Eu quero dizer o seguinte, que
Santana do Acaraú, nós fizemos o nosso plano de contingência antes da manifestação do Ministério Público. Eu tenho uma equipe, nós temos uma equipe extremamente valorosa. Nós temos um diretor de Vigilância de Saúde, doutor Hermógenes Lopes, nós temos uma coordenadora dos agentes comunitários de saúde, a Simone, que tem larga experiência em saúde pública. Nós temos a nossa coordenação da atenção primária, a Nádia. Nós temos a Alessandra, que trabalha lá junto com o programa de saúde da escola. Nós temos o Brandão, que é o nosso vigilante epidemiológico. E temos os nossos profissionais, de maneira geral, que nos ajudam nessas missões. E então, Santana partiu na frente, fez esse plano. Por que é que o Edinaldo está falando isso? Porque nós tivemos um time entre fazer e mandar ao Ministério Público. E quando nós enviamos, o Ministério liberou um e-mail, e o e-mail era assim, era CAO, C-A-O, cidadania@mpce, tal. E me foi passado um e-mail errado, CEO, C-E-O. E então não ia chegar nunca ao Ministério Público. Mas eu quero dizer ao santanense que a equipe de saúde, a equipe da Secretaria da Saúde, nesse momento, é uma equipe extremamente técnica, despolitizada, tá? Partidariamente falando, e eu me orgulho muito dessa equipe. Tá? Lembrando que, com relação às medidas, também, como eu falei, 48 horas antes do governador tomar aquelas medidas mais drásticas, nós nos reunimos com a Procuradoria, preocupados já que estávamos com a situação. Naquele momento, a Procuradoria entendeu que é um direito constitucional do cidadão o direito de ir e vir, e que apenas o estado de calamidade em saúde pública não garantiria o direito ao ente público de proibir isto, né? Assim foi o entendimento. Nós falamos, por exemplo, em fechar academias. Academias, a gente sabe que é um ambiente extremamente favorável à disseminação do vírus. Eu mesmo pus na mesa, vamos fechar a academia. O Hermógenes bateu na mesa, eu quero fechar a academia. E o procurador recomendou, que era uma medida muito drástica, envolvia a economia popular, como a gente sabe que os nossos comerciantes pequenos estão sofrendo e vão sofrer um pouco, mas a gente espera que isso logo passe. E aí, naquele momento, ficou decidido que a gente apenas recomendaria aos donos de academia, através da vigilância sanitária, a gente emitiu uma nota técnica, recomendando que, naquele momento, fosse evitado o funcionamento. Nós temos, por exemplo, problemas de aglomeração, a casa lotérica. Eu mesmo, Hermógenes e Brandão, nós tivemos com os proprietários. O proprietário disse para nós, doutor, se você quiser a gente fecha. Agora, está saindo hoje o Bolsa Família. Tá? Então, a gente também tem esse sentimento em relação à nossa população. Nós queremos tomar as medidas drásticas, a mais necessárias que seja possível. Mas nós também tentamos preservar, de alguma forma, o que é possível preservar. O fechamento da feira, 90% daqueles feirantes, a gente sabe que vem de outros municípios. Mas nós temos lá a agricultura familiar. E esses nossos agricultores vão ser prejudicados nesse período. Então, naquele momento, antes do governador, a gente tentou uma medida que pudesse proibir a feira, mas que os nossos agricultores familiares não tivessem o prejuízo total e pudessem manter, de alguma forma, a atividade com alguma regra. Os nossos restaurantes, né, a gente decidiu que iria orientar os donos de restaurante a manter um distanciamento entre as mesas e restringir o horário de funcionamento. Assim, essa era a nossa intenção de tentar preservar alguma coisa. Entretanto, o quadro agravou-se de maneira substancial. E aí o governador, atendendo à recomendação das autoridades sanitárias estaduais, tomou a medida forte. E agora cumpre a nós, você, santanense, nos ajude. Feche o bar, feche o restaurante, feche a academia, suspenda até o aniversário do seu filho que você ia fazer, deixe para um outro momento. Não queira convidados na sua casa, eles podem ter o vírus. Tá?
Muito bem, agradecer aos internautas ligados, a Ângela Farias. Esses pacientes suspeitos estavam fazendo distanciamento social ou estavam nas ruas? Também aqui conosco. Vou fazer aqui umas 2 perguntas, 3, aí a gente vai respondendo, pode ser? Vamos ver que está o Marcelino Rocha. A Secretaria de Saúde de Fortaleza, que a mais nos espelhamos, lançou um post com os bairros da cidade que indicam quais estão com suspeitas. Não teria como fazer isso em Santana para podermos nos prevenir mais ainda. Estou em casa de quarentena. Parabéns, doutor Marcos, pelas medidas tomadas. Vamos responder essas 2, depois a gente passa mais 2, já quase chegando no final do nosso Amix News. Hoje recebendo o doutor Marcos, está trazendo essas informações sobre o coronavírus. Vamos sim. E parabéns, obrigado ao Marcelino aí pelas observações que ele faz em relação às nossas medidas. E dizer a ele que a grande maioria desses pacientes não estavam respeitando a quarentena, o isolamento social. E isto é grave. É por isso que a gente recomenda, tá? Então, muitos deles também estavam chegando de viagem, né? Alguns deles tiveram viagens na semana anterior aos sintomas, né? Então, nós precisamos ter consciência coletiva, tá? Chegou de viagem, hoje não tem mais isso, porque a transmissão é comunitária, mas, de qualquer maneira, veio ao nosso município, quarentena. E nós temos, nesse momento, uma preocupação. Como as escolas estão fechadas, como o comércio está fechado, os shoppings estão fechados, o cinema está fechado, o nosso povo que mora em metrópoles, como Fortaleza, por exemplo, estão fugindo para cá, né, na busca desse descanso, dessa possibilidade de fugir do vírus. Só que muitos podem estar trazendo. Então, chegou à sua terra natal, você ama a sua terra, você ama Santana, fica em casa, tá? Fica em casa, cumpre o isolamento social, e aí será bom para você, para a sua família e para o povo santanense. A outra pergunta dele era em relação do mapa, né? Do mapa. Do post sobre... eu concordo com ele, nós já discutimos isso hoje, a nível da reunião do grupo, e nós vamos emitir um boletim epidemiológico no futuro que eu digo logo, pondo esse mapeamento. Tá? Isso é interessante, isso é importante, para que a gente possa visualizar aonde precisa de maior rigor na fiscalização e no isolamento social. Então, a gente vai fazer isso sim, eu acho extremamente importante. Muito bem. Hamilton Mota, aqui na nossa audiência. Olá, boa noite. Muito importante divulgar ao máximo as recomendações. Obrigado a todos. Muito bem, doutor Marcos. A transparência é importante e fundamental. Ângela Farias, Patrício Rejane Vicente. O Brasil vai receber 50 milhões de testes rápidos do corona. Quando o Santana vai receber? Fazer mais um aqui, aí você responde as 2, pode ser? Márcio Adriano Souza. Que isso não aconteça, mas caso um paciente apresente estado grave, que necessite de aparelho, será levado a Sobral ou ficará em Santana mesmo? Vai dar certo, do mesmo jeito. Tá ligado. Oi, deu certo. Amanhã, nós estaremos, a Regional Sobral está recebendo os testes, tá? E, então, aqueles que tiverem indicação, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, eles serão submetidos aqui em Santana mesmo, tá? Então, a gente
a partir de amanhã, os pacientes que tiverem indicação dentro do protocolo serão submetidos ao teste. E a outra pergunta? Esses 5 milhões de testes rápidos que o Brasil vai receber, Santana vai receber. Em relação aos aparelhos. A outra é em relação aos aparelhos. Em relação aos aparelhos, nós temos a nossa sala de estabilização. Então, nós estamos preparados para atender um paciente grave. Então, o paciente chegou em insuficiência respiratória, chegou em parada cardiorrespiratória. Nós temos equipamento, nós temos desfibrilador, nós temos oxímetro, nós temos bomba de infusão, nós temos a medicação de urgência e nós temos todo o aparato para dar o atendimento a esse paciente. E, em seguida, transportá-lo a um centro maior. Nós não temos aqui na nossa unidade sala de UTI ou de semi-intensiva. Então, ele recebe o primeiro atendimento aqui e é transferido ao Hospital Regional do Norte. Muito bem, doutor Marcos Cordeiro, secretário da Saúde de Santana, nessa edição especial da Mix News, trazendo aí todas as informações. Já chegando quase aqui o finalzinho, vamos para as últimas mensagens aqui dos nossos internautas. Estamos aqui com Zaqueu Carneiro, obrigado pela audiência. Como saber se o paciente realmente está com coronavírus sem exame? É difícil, né? É difícil, entretanto, a gente tem o seguinte: se você tem uma síndrome gripal, tosse, espirro, desconforto respiratório, miastenia, né, adinamia, cefaleia e febre, normalmente a febre do coronavírus é uma febre mais elevada. Então, em epidemiologia e eu sei que todo mundo, o ser humano, ele trabalha com essa certeza. Eu quero ter a certeza, eu quero ter a certeza, eu quero ter a certeza. Do ponto de vista da medicina, ela é feita baseado em evidências. Tá? Aí tem as evidências, o grau de evidência, né? É uma coisa bem técnica, mas assim, eu quero que o pessoal entenda. Medicina ela é feita baseada em evidências. Então, para um paciente que tem tosse persistente por 15 dias, com a febre mais no final da tarde, qual é a evidência que eu tenho? Eu tenho a evidência de que esse paciente possa ter um quadro de tuberculose. Não é um quadro de coronavírus. O quadro de coronavírus ele é um quadro mais agudo, né? Ontem, às 5 horas da tarde, eu comecei com um quadro febril intenso, que evoluiu assim, assim, assim. Pronto. Então, medicina é feita baseada em evidência. A confirmação diagnóstica, ela nem sempre é possível ou, às vezes, nem sempre é necessária. Né? Por exemplo, o paciente tem uma amigdalite, tem uma infecção na garganta com pus. Eu não preciso fazer uma cultura para saber qual é a bactéria para passar antibiótico. Empiricamente, baseado em evidências, eu tenho eu prescrevo um antibiótico adequado, vou tratar 98%. Então, a medicina se faz dessa forma. A certeza do coronavírus só se eu fizer o teste, tá? Só que, do ponto de vista epidemiológico, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Um vírus desse, ele é capaz de infectar aí pelo menos 50% da população. Tá? Então, como eu abordar 100 milhões de pessoas fazendo teste e tal? Não. Então, a epidemiologia ela existe para isso. Ela vai separar o que é quadro simples do que é quadro grave. E ela, dentro desse quadro simples, ela vai identificar qual é aquele paciente que está com um quadro simples, mas que pode agravar. É o caso do diabetes e hipertensão. Então, assim, eu quero tranquilizar a população, porque essa pergunta a gente tem recebido, inclusive, do nosso telesaúde, tá? A gente tem recebido muito essa pergunta. Eu queria tranquilizar. Aproveite isso o número aí do telesaúde. Decorado, não. Então, beleza, já a gente passa, eu achar aqui. Vamos passar daqui a pouquinho. Agradecer o Renato Pereira na audiência, boa noite. Francisco, Alexandre, dando boa noite. Quem está mais aqui conosco, o Edinaldo Cipriano. Obrigado pela atenção e aos esclarecimentos, doutor Marcos. Que Deus o abençoe e ilumine sempre nessa jornada. Danilo Pereira, boa noite, senhores. E a respeito da informação
de 17 suspeitos em Santana, já foi comentado aqui, daqui a pouco tem a reprise, já chegando aqui ao finalzinho do nosso Amigos News, agradecendo aqui mais uma vez o doutor Marco, né, por ter tirado esse tempinho vindo aqui dar esses esclarecimentos. Gostaríamos de deixar aqui os nossos parabéns pela sua belíssima atuação neste momento tão crítico, né? Essa crise mundial que a gente vem passando aí não é séria, a coisa não é brincadeira, é muito séria, né? Hoje eu vendo alguns vídeos, doutor Marcos, o vírus, quando ele está num local, ele vive até 9 dias, não é isso? É forte, né? Bastante forte. A gente lhe agradece, deixar aqui o espaço, né, para que você possa aí dar os seus esclarecimentos e pedir às demais autoridades de Santana, os vereadores, que procurem estar levando aí sempre informações verdadeiras, né, conscientizando a população. A gente vê poucos, no caso dos vereadores, no caso a gente vê o Domingos Sávio, o Fabinho, a doutora Anitta, sempre ali respondendo perguntas de internautas. É disso que a gente precisa, está passando esclarecimentos verdadeiros, não está compartilhando fake news, não é isso, doutor? Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu tenho aqui a agradecer esse espaço. Foi tão bom que passou rápido. Né? A gente pensa que 1 hora é muito tempo, mas quando o assunto é interessante, quando nós estamos aqui focados na saúde da população, desejando que a gente tenha o melhor resultado nessa campanha, exatamente isso faz com que essa informação ela tem que fluir, ela tem que fluir de maneira verdadeira. E eu quero reforçar aqui a população de Santana do Acaraú, tá? Nós temos compromisso com a verdade. Quem me conhece sabe da tranquilidade que eu tenho, tá? Mas sabe também da agilidade que eu tenho em tomar a decisão que seja necessária. E a nossa equipe, eu quero reforçar isto, está preparada, está atuante, tá? Está dormindo pouco, tá? Nós estamos preocupados, sim, e eu quero que a população venha com a gente nesta preocupação, porque somente juntos, unidos, no mesmo sentimento, a gente vai conseguir êxito nesse movimento que hoje é vencer essa epidemia do coronavírus. Eu quero, nesse tom de fala do Igor Braga, conclamar as pessoas que têm influência e respeitabilidade na comunidade. Então, eu me refiro também, por exemplo, aos vereadores que têm influência, têm conhecimento de pessoas, é respeitado. Use desse poder de influência que você tem, senhores vereadores, senhoras lideranças comunitárias, né, para ir lá no rapaz, no dono do bar, e dizer, rapaz, vamos fechar, é pelo bem do nosso povo, porque nós não desejamos a truculência, nós não desejamos a polícia, nós não desejamos o trator passando por cima de nada. O que nós desejamos é que a população compreenda que o momento é grave, que uma atitude dessa pode salvar vidas, né? Eu quero parabenizar todas as nossas equipes da atenção primária, né? Quero parabenizar aqui, por exemplo, o nosso enfermeiro lá do Pistola, o Eldinha, que ontem ligou para mim e disse, doutor Marcos, amanhã, lá na comunidade do Pistola, eu vou, de comércio em comércio, orientar eles, porque também a gente tem que entender, é o meio de vida deles, e muitas vezes o desconhecimento da gravidade também faz com que a pessoa não se conscientize. Então ele me disse, amanhã eu vou lá e vou conversar, são conhecidos, são pessoas que a gente conhece. E então, aí eu disse para ele, use, Helder, do respeito que você tem, da credibilidade que você tem. Falei isso também com o Fábio Gomes, tá? Olha, vá lá. E ele tem feito isso, eu quero aqui parabenizar a todas as lideranças que têm esse sentimento. Porque a gente tem que usar o poder que temos para o bem, tá? E nesse momento, é o bem da nossa comunidade, é o bem coletivo, é o bem dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente tanto quer bem, que a gente tanto ama, tá? É por amor, gente, é por amor, tá? Isso aqui não é
não é para contrariar, para zangar o vírus, não. Isso aqui não é para poder dizer que somos o melhor no controle de uma epidemia, não. Isso aqui é por amor, tá? Muitas cidades entenderam isso. Hoje eu passei por várias cidades e eu vi as cidades fechadas, paradas. Posto de gasolina fechado, só abrindo no horário permitido pelo decreto do governador. Então, nós queremos isso para a nossa cidade. Nós queremos parar. Nós queremos parar para vencer. Tá? Então, santanense, eu conto com você, eu conto com todos, eu conto com amigos, eu conto com toda a sociedade organizada, eu conto com as comunidades, tá? Eu conto com os nossos comerciantes sensíveis e que estão sofrendo nesse momento, né? Mas eu conto com vocês. E eu quero, daqui uns dias, e que seja breve, estar aqui na Amix dizendo, olha, o coronavírus aqui em Santana, ele foi tranquilo, nós conseguimos vencer e nós tivemos poucas perdas. É isso que nós desejamos e é para isso que nós estamos lutando e é para isso que nós estamos dormindo pouco, tá? Mas é buscando. A todo instante é uma nota técnica do Ministério, a todo instante é um boletim epidemiológico, a todo instante é uma visita que a gente tem que fazer, a todo instante é analisar dados que a gente tem que estar fazendo a todo momento, a todo instante é cobrando dos nossos fornecedores os EPIs, é cobrando do nosso gestor ali para estar com a gente, dando suporte. Então, santanense, sinta-se por esta gestão, tá? Que essa gestão tem compromisso com você, tá? Agora, sozinhos, nós nada faremos. Nós precisamos contar com você. Idosos, em casa. Crianças que não estão indo para a aula, em casa. Trabalhadores que nesse momento foram dispensados dos seus trabalhos, em casa. E trabalhador da saúde, meus parabéns a você, que não vai poder ficar em casa, que vai ter que estar na luta. Eu estava dizendo hoje uma coisa que depois eu percebi da gravidade que eu estava falando, mas é por aí. Eu estava dizendo, a gente só perde uma guerra quando o último soldado definha. Tá? Então, o profissional da saúde, nesse instante, é um soldado que precisa de força, precisa de vigor, precisa de apoio dessa população e da gestão, claro, para poder a gente junto vencer. Meu muito obrigado, meus parabéns à TV Amix, aqui que resiste, promovendo e divulgando a nossa cultura e que a nossa população tenha se beneficiado desse momento aqui de informação. Muito obrigado, Igor. Ok, doutor Marcos, né, a gente agradece, obrigado a você, internauta, e que logo, logo a gente possa estar aí passando nessa crise e levando aí a vida normal. A todos, uma boa noite e fique com Deus único e todo-poderoso.